Olá, eu sou o Macorati e nesta aula nós vamos continuar a criação da nossa aplicação ASP.NET Core MVC seguindo as orientações da Clean Architecture. Nós já criamos o nosso projeto que contém uma solução e 5 projetos. Projeto Domain, o Application, o Infradata, InfraIOC e o projeto MVC. Nós também já definimos o relacionamento entre os projetos, destacando que o nosso projeto Domain ele não depende de ninguém. E na aula anterior, nós ajustamos o nosso projeto MVC removendo as referências do Entity Framework Core do projeto MVC e também a pasta Migrations e a pasta Modules, que foi movida para o projeto Infradata. Cabe destacar que isso sempre vai ocorrer quando você criar um projeto usando o template padrão do Visual Studio 2019 e usar a autenticação individual. O projeto MVC ele vai conter a classe de contexto e vai conter as referências ao Entity Framework Core e também vai conter a pasta Module. Dessa forma, se você não quiser seguir essa arquitetura, você vai ter que remover as dependências do projeto MVC como eu mostrei na aula anterior. Então eu criei no projeto Infradata uma classe que eu chamei de Dependency Injection. Nessa classe eu defini um método de extensão onde eu defini os serviços do contexto do Identity. Agora, como eu criei na nossa solução um projeto InfraIOC que vai centralizar a injeção de dependência, eu vou nesta aula migrar essa classe do projeto Infradata para o projeto IOC. Isso eu vou fazer para organizar melhor o projeto. Então, antes de iniciar com os ajustes dessa aula, eu quero apresentar 3 conceitos importantes relacionados com a Clean Architecture. O primeiro conceito é o fluxo de dado. Aqui eu tenho uma figura com a representação das partes lógicas que a Clean Architecture sugere, e nesta representação, o fluxo de dados vai ser feita da seguinte forma: eu vou receber e iniciar o request na camada de interface, que vai chamar o método presenter ou viewModel. Essa camada vai executar o caso de uso. Os use cases, que seria o meu projeto application, onde vou estar, o meu projeto application, vai combinar os dados do domínio e dos repositórios. Então cada repositório vai retornar os dados de uma fonte de dados com base nas informações e nas regras de negócio do domínio. E as informações vão ir de volta para a camada de interface. Então este seria um fluxo básico de dados simplificado que é aderente à Clean Architecture. Outro conceito importante é entender como nós podemos visualizar as camadas em uma representação segundo a Clean Architecture. Aqui eu tenho a mesma figura que eu mostrei anteriormente, só que eu girei ela 90 graus à esquerda. Então aqui nós podemos representar, para facilitar o entendimento, 3 camadas lógicas designadas assim. Eu vou ter a camada de apresentação, que vai conter a interface do usuário, que é coordenada por apresentadores e modules, aí vai depender do tipo de aplicação que você vai criar. No nosso caso eu vou ter os controllers e eles vão executar um ou vários casos de uso. Então essa camada aqui, ela depende da camada de domínio. A seguir eu tenho a camada de domínio, que é a parte mais interna. Aqui eu não tenho dependências com as outras camadas. Essa camada ela vai conter as entidades, os casos de uso e as interfaces do repositório. Aqui eu tenho o application e o domain. Então os casos de uso aqui eles vão obter os dados usando as interfaces de repositório com as informações do domínio. E a camada de dados, que seria a minha camada de infraestrutura, ela contém implementações de repositório de uma ou várias fontes. E os repositórios são os responsáveis por coordenar os dados das diferentes fontes de dados. Essa camada também depende da camada de domínio. Então, seria uma visão simplificada, onde nós temos as 3 camadas lógicas que podemos usar para entender melhor aqui a distribuição das responsabilidades na Clean Architecture. E o conceito mais importante da Clean Architecture é a regra de dependência, que diz que
As dependências, elas fluem na direção do círculo interno. Assim, as dependências do código-fonte, elas devem apontar apenas para dentro, em direção às políticas de nível superior. Isso significa que nada em um círculo interno pode saber absolutamente nada sobre algo em um círculo externo. E que também o nome de algo que for declarado num círculo externo não deve ser mencionado pelo código em um círculo interno. Essa seria uma regra de dependência que é a regra mais importante, que vai te dizer se você está aderente ou não à Clean Architecture. Então esses conceitos eles são importantes para que você saiba definir corretamente as responsabilidades em cada projeto. Então agora eu vou abrir aqui o nosso projeto criado nas aulas anteriores e eu vou começar migrando aqui a minha classe Dependency Injection, que foi definida aqui no projeto Infradata para o projeto InfraIO. Então eu vou selecionar, vou dar um input, eu vou aqui no projeto InfraIO e vou dar um paste. Naturalmente eu vou ter que vir aqui na classe e alterar aqui, né? Que agora o namespace dela não é mais Infradata, é InfraIO. E também vou ter que vir aqui no projeto MVC, no Startup, e agora eu vou ter que incluir uma referência a Add Infrastructure, que é um método de extensão que foi definido na classe Dependency Injection. Então não preciso mais dessa referência do Infradata, agora é InfraIO. Isso foi feito apenas para dar uma organização melhor no projeto, né? Como eu criei um projeto que vai centralizar a injeção de dependência, fica mais coerente eu ter a classe que faz a injeção de dependência nesse projeto. Então agora continuando, eu vou definir os recursos do projeto Domain, que é o nosso projeto de domínio. Esse projeto ele vai conter as entidades e as interfaces que permitem acessar as informações das entidades a partir do repositório. Então para isso eu vou nesse projeto criar duas pastas. Uma pasta que eu vou chamar de Entities, onde eu vou definir minhas entidades, e outra pasta que eu vou chamar de interfaces, onde eu vou definir a interface que vai obter as informações das minhas entidades. Então aqui na pasta End eu vou definir o meu modelo de domínio. É aqui onde eu coloco as regras do meu negócio. Então aqui eu vou criar uma classe que eu vou chamar de Product. Vai ser uma classe bem simples, onde eu vou definir apenas 4 propriedades: o ID, Name, Description e o Price. Aqui o meu objetivo ele não é criar uma aplicação completa, é mostrar como nós podemos implementar de uma forma básica e ser aderente a Clean Architecture. Então eu vou definir nessa classe apenas 4 propriedades. É uma classe anêmica que eu estou usando o get e set, e assim o nosso domínio ele não vai conter nenhum comportamento. Então aqui em um projeto real que usa uma abordagem como o Domain Driven Design, eu teria que definir um modelo mais rico, com comportamentos, com validações, mas nesta aula eu vou definir esse modelo bem simples. Então aqui na pasta Interface eu vou definir uma interface, vou colocar de New Item, vou criar uma interface que eu vou chamar de eProduct Repository. Então é essa interface que vai me permitir acessar as informações das minhas entidades. Aqui eu definiria os métodos que vão, com base nas regras de negócio do meu modelo de domínio, obter os dados e realizar as operações com o meu modelo de domínio. Como eu estou simplificando aqui, eu vou apenas definir um único método aqui, que é um getProducts, que vai me retornar os produtos. Eu só vou querer obter uma relação de produtos. Então está aqui a minha interface. Então o meu modelo de domínio ele contém as entidades e as interfaces, que permite acessar informações das entidades. Então agora nesse projeto, como eu já defini o meu domínio e como eu estou usando o Entity Framework Core na abordagem Code First, que é a abordagem que a partir da entidade eu vou criar a tabela relacionada, eu tenho que definir num arquivo de contexto o mapeamento referenciando essa entidade. O meu arquivo de contexto ele está aqui no projeto Data, então aqui na pasta Context. Se eu abrir esse arquivo, ele foi criado quando eu referenciei o ident. Então aqui eu tenho que definir o mapeamento agora para minha entidade de produto. E eu faço isso usando o dbset. Então aqui eu dou um dbset product e dou o nome da tabela para a qual eu vou mapear essa entidade. Aqui eu vou incluir uma referência ao meu namespace, domain entities. Então com isso está definido o mapeamento. E se eu aplicar o migrations, eu já vou poder gerar, usando a abordagem Code First, o banco de dados, né? O banco de dados já foi gerado. A tabela products, e quando ele gerar essa tabela, ele vai definir
na tabela gerada as colunas com os mesmos nomes, só que o padrão do Entity Framework Core, se eu analisar aqui a minha classe Product, eu vou notar que eu tenho aqui duas propriedades strings, name e description. E o que o Entity Framework Core faz quando ele vai gerar a tabela e as colunas lá na tabela com essa informação? Ele vai gerar as tabelas com n varchar e tamanho máximo, porque ele não tem um tamanho aqui definido nessa propriedade name. Eu só estou falando que ela é uma string. Então esse é um problema que o Entity Framework tem. Ele é uma boa ferramenta, só que se você não souber disso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar lá uma tabela com uma coluna name n varchar max, que eu acho que suporta até 2 GB, ou seja, você não precisa de todo esse tamanho reservado lá na sua tabela. A mesma coisa com description. E na coluna price que ele gerar, ele também vai gerar com uma precisão, acho que de 18 dígitos com 2 casas decimais. E eu não quero isso. Então, uma maneira de eu contornar isso é eu usar data annotations e informar ao Entity Framework as configurações que eu desejo que ele siga. E geralmente o data annotations é feito incluindo atributos aqui, ó, nas propriedades da tabela. Então, por exemplo, aqui eu iria, por exemplo, outro problema que eu tenho aqui é que ele vai gerar essas colunas como nullable, permitindo nulo. Se eu não quero isso, eu teria que incluir aqui um data annotation, indicando que, por exemplo, o nome é obrigatório. Só que se eu fizer isso, ó, eu estou poluindo o meu modelo de domínio, né? E isso não é legal. Então, uma outra alternativa é usar a Fluent API. A Fluent API, ela faz o seguinte, ela é definida no arquivo de contexto. Então, vamos voltar para o arquivo de contexto. Então, aqui, eu posso sobrescrever, ó, o método onModelCreating, e eu tenho acesso aqui ao Model Builder, e usando esse Model Builder eu posso usar a Fluent API e ela me fornece métodos e propriedades que eu posso definir uma configuração da mesma forma que eu faço com Data Annotation, só que isso não vai estar no meu modelo de domínio. Então, como é que eu faria? Eu viria aqui e definiria, por exemplo, o Builder, aí eu definiria a entidade, né, que no meu caso é Product, aí eu definiria a propriedade que eu quero alterar, e aí eu faria isso para todas as minhas tabelas. Acontece que fazer isso aqui também, ó, se eu tiver muitas tabelas, esse meu método ele vai ficar muito sobrecarregado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma configuração específica para a tabela produto. E para fazer isso, eu vou usar aqui, ó, o método applyConfiguration. E aqui eu vou definir uma classe que eu vou chamar Product Configuration, onde eu vou aplicar essas configurações. Então eu vou ter que criar essa classe. Isso é feito aqui dentro desse projeto, né? Então no projeto Data eu vou criar agora uma pasta que eu vou chamar Entity Configuration. Dentro dessa pasta eu vou incluir uma classe, eu vou colocar a class, que é a minha Product Configuration. E aqui eu vou definir as configurações relacionadas à minha tabela Product, a minha entidade Product. Dessa forma, você percebeu que se eu tiver 10 entidades, eu vou ter 10 arquivos de configurações. Então, ao invés de eu definir as configurações no único arquivo, né, de contexto, inclusive eu tenho que incluir uma referência aqui, ó, e agora eu posso retornar aqui para o meu Product Configuration. Essa classe aqui, ela tem que ser pública e ela tem que herdar de Entity Type Configuration. Aqui eu vou incluir uma referência e aqui eu vou definir as configurações. Então aqui eu tenho que definir um método configure, tem uma referência aqui o builder, a product, incluir as referências. E aqui nesse método configure eu vou definir para minha propriedade name um tamanho máximo de 100 e eu estou dizendo que ela é requerida. Para minha propriedade description, vou repetir aqui, ó. Então eu dou o builder, a instância do meu entity type builder para product, o nome da propriedade, name, e o método has max length, tamanho máximo 100, tamanho máximo 200, e ela é requerida. E para preço, eu vou definir que minha coluna preço, eu faço assim, ó, builder, property, price, eu vou colocar uma propriedade has precision. Eu vou falar que eu quero uma precisão de 10 dígitos com 2 casas decimais. Então, definindo esse código usando a Fluent API, eu estou sobrescrevendo as convenções padrão do Entity Framework Core. Agora, eu vou usar uma propriedade hasData e eu vou definir os dados
iniciais. Quando a tabela for criada, eu quero que sejam inseridos na tabela. Então eu vou dar aqui, ó, builder hasData. hasData ele vai verificar no momento da criação se a tabela produto possui dados. Se não existirem dados, ele vai criar esses dados. E aqui eu estou criando uma instância da classe product, que eu vou colocar aqui, ó, e estou definindo, ó, o primeiro registro, ID igual a 1, nome caderno, caderno espiral. Então eu vou fazer isso e vou definir mais dois registros aqui. Então dessa forma eu tenho aqui na minha classe Product Configuration, que herda de Entity Type Configuration a configuração específica para minha entidade produto, onde eu estou sobrescrevendo as convenções do Entity Framework Core, que na abordagem CodeFreeze serão usadas para criar a tabela e aplicar as propriedades. Então agora ele vai seguir essas minhas definições e vai aplicar isso quando ele criar a tabela. E também vai incluir esses dados na tabela. Então agora eu tenho tudo configurado com relação ao arquivo de contexto, né? Eu vou aplicar as configurações e eu posso também agora implementar o meu repositório. Então ele vai ser definido aqui no projeto Data. Então no projeto InfraData agora eu vou criar uma outra pasta que eu vou chamar repositório. E aqui eu vou incluir uma classe que eu vou chamar de Product Repository. Aqui eu vou definir, ela vai implementar a interface e Product Repository, ela vai ser pública. Aqui eu tenho que incluir a referência, né, a interface. E aqui nessa interface eu vou definir o seguinte código, olha. Eu estou incluindo uma instância ao meu arquivo de contexto, estou injetando ele no construtor, aqui eu tenho que incluir uma referência à minha entidade Product. Então aqui eu estou fazendo a injeção do meu arquivo de contexto no construtor da classe Product Repository. E a seguir eu estou usando a instância desse contexto para me obter os dados do produto. É isso que eu preciso. Então agora eu já tenho definido nos meus projetos aqui, ó, o domain, a minha entidade e a minha interface. No projeto Data eu já configurei a minha entidade, mapeei ela no arquivo de contexto e definir uma configuração específica para minha classe produto, aonde aqui, ó, nessa pasta Entity Configuration eu estou sobrescrevendo as convenções padrão do Entity Framework Core e estou incluindo alguns dados na tabela. Lembrando que, ó, no projeto MVC é que eu tenho a minha string de conexão. Então, ó, o meu banco de dados CleanArch-DB, eu vou abrir ele aqui, ó. Ele foi criado aqui, ó, mas ele só tem somente as tabelas do Adente. Eu não tenho aqui a minha tabela produto. Então agora usando o CodeFreeze, eu vou gerar essa tabela. Então para isso, ó, eu vou aqui no meu projeto, vou fechar todas as guias, vou aqui em Windows, Ctrl Tabs, salvar tudo aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer, dar um build na minha solution, ver se eu não tenho nenhuma referência perdida, tá tudo ok, tá vendo? Então agora eu vou aplicar o Migrations para criar a tabela produto. Então eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, Console. Então aqui no Console, eu tenho que atentar que eu tenho que colocar o projeto default como o projeto InfraData, onde está o arquivo de contexto. Aqui eu vou limpar e eu vou dar Add Migration, vou colocar aqui o nome da migração Popula Tabela. Então ele buildou com sucesso, ó, e ele já gerou a tabela, ó. Ele criou aqui na pasta Migrations a migração Popula Tabela, que está aberta aqui, ó, e vamos ver aqui o que ele vai fazer, ó. Ele vai criar a tabela Products, ó, a coluna Name vai ser nvarchar 100, a coluna Description vai ser nvarchar 200, a coluna Price vai ser decimal com 10 dígitos e 2 casas decimais. E olha aqui, ó, o Insert Data, ele vai incluir esses dados na tabela. Então agora eu posso retornar aqui, né? Ele já criou, esse aqui é o script de migração. Então vamos retornar e vamos dar um update database. Ele deu um build, criou com sucesso, pronto. Então agora se eu abrir aqui o meu SQL Server Management Studio, mandar ele atualizar o banco de dados, ó, vou mandar ele atualizar e mandar ele abrir as tabelas, eu vou ver aqui, ó, a minha tabela Product. Se eu mandar ele abrir no design, a minha tabela Products foi criada, ó, com ID, ó, Name nvarchar 100, Description nvarchar 200, Price decimal 10.2. E se eu mandar exibir os dados, ó, vou dar um selecionar 1000 linhas superiores. Olha aqui, ó, caderno, borracha, estojo, ele já incluiu também esses 3 registros na minha tabela. Então com isso eu já tenho a tabela criada e eu posso continuar. Então na próxima aula nós vamos definir os recursos do projeto Application, seriam os meus use cases, e do projeto MVC, que é a minha interface com o usuário. Até a semana que vem.